esta questão da CNE ter decretado, digamos, ter rejeitado as listas da CAD para as eleições provinciais e também para a Assembleia da República, com base no argumento da nulidade. É realmente espantoso, porque, segundo o direito público, uma instituição, um órgão, só pode exercer competências para as quais a lei der cobertura para exercer essas competências. Então, competência de nulidade, decretar nulidade não é competência da CNE. A CNE tem que verificar procedimentos, e depois há um período em que, se houver irregularidades de qualquer concorrente, há um período para sanar essas irregularidades. Agora, decretar nulidade é um argumento, é um conceito jurídico que cabe arguir nulidade para os órgãos de ordem judicial, não a CNE. Portanto, é estranho como é que a CNE foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá competência de decretar nulidade à própria CNE. E mais grave ainda é que toda a fundamentação que a CNE elaborou é fundamentação de situações que têm a ver com a inscrição de partido. Então, o que a CNE devia ter feito era tirar uma conclusão de anular a inscrição. Mas não, fundamenta com elementos que têm a ver com a inscrição, mas conclui rejeitando a candidatura. Portanto, é o mesmo que eu estar a falar de laranjas e depois no fim eu apresentar uma maçã. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, nem precisa ser jurista para perceber que de fato a CNE foi extremamente infeliz e se calhar até facilitou o nosso trabalho, porque sob o ponto de vista da construção de um argumento jurídico, tendo os erros mais básicos, mais crassos, que eu acredito que o Conselho Constitucional vai certamente dar provimento ao nosso recurso. Já adianto agora que nós vamos avançar com o recurso para o Conselho Constitucional, porque também já prevíamos alguns vogais da CNE, já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação, mas já estavam a falar em público, já estavam em podcasts a dizer que haviam irregularidades insanáveis da CAD. Então nós já estávamos prevendo que havia de fato vogais da CNE que a todo custo queriam chumbar a candidatura da CAD. Nós realmente até estávamos com alguma expectativa de ver argumentos juridicamente bem constituídos e realmente o trabalho está tão facilitado porque tem das maiores incongruências até para um estudante do primeiro ano de Direito. Então significa que nós estamos tranquilos e também queremos tranquilizar a todos moçambicanos, tranquilizar a toda a malta da CAD, não está nada perdido. Portanto, é um órgão que tinha a oportunidade de mostrar que é um órgão público, está ao serviço público, mostra claramente que não está ao serviço do público nem do interesse público, mas a interesses meramente partidários, interesses inconfessos. É um órgão que está a demonstrar de fato que nós temos razão, quando nós dissemos no nosso manifesto que a CNE tem que ser desmantelada e criarmos uma comissão eleitoral independente, com uma outra natureza, com uma outra forma de composição, que não seja uma composição eminentemente partidária, porque esta composição partidária, ela foi válida para o período de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo. Uma vez isso já estar consolidado, já não faz sentido hoje, com a diversidade de forças políticas que existem, coligações, grupos de cidadãos, já não faz sentido hoje constituir uma CNE em função da representação parlamentar. Isso é anacrônico, está ultrapassado, não faz sentido absolutamente nenhum. É o que nós defendemos no nosso manifesto. A CNE tem que ser desmantelada e o que aconteceu, eu acho que até é um ato feliz, porque em certa medida alguns diziam que nós estamos a exagerar em desmantelar a CNE com a natureza, a composição que tem, mas eu acho que este ato comprova isso. Este ato veio a precipitar exatamente que a CAD, o manifesto da CAD, realmente tocou num assunto essencial, que é uma nova composição do órgão eleitoral. A decisão da Comissão Nacional de Eleições foi por unanimidade, Venâncio Muriani, dos partidos que compõem a Assembleia da República e são também membros da Comissão Nacional de Eleições. E Paulo Cuínica disse hoje que ele também concorda com a decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições. Claro que ele tem que concordar. Se ele não concordasse, então ele não seria esse alto-falante antidemocrático que ele sempre foi desde o início. Portanto, seria espantoso se ele não concordasse. É unanimidade. Essa unanimidade de quê? A unanimidade
essencialmente dos partidos que compõem a atual composição da Assembleia da República. Então, isso vem a dizer, vem claramente em sintonia com o que nós estamos a dizer, com uma comissão eleitoral deve ser reflexo mais da sociedade de forma multicolor, multipartidária, do que propriamente o que é a composição parlamentar, porque a composição parlamentar, muitas vezes, ela representa não mais do que 25% da população. Então é preciso arranjar um outro modelo que seja mais abrangente em termos representativos para a Comissão Nacional de Eleições. É daí que essa unanimidade, para mim, representa também a consciência do perigo que representa a proposta da CAD, porque uma vez aprovada a proposta da CAD, que é uma composição da CNE com uma natureza independente, cujo júri para a escolha dos componentes, dos vocais da CNE serão por juízes jubilados, por pessoas de alta integridade moral, ética na sociedade, eles sabem que por essa via eles não renovam os seus mandatos da CNE. Então, em parte também, toda a argumentação jurídica que ali aparece é apenas para justificar algo que querem ocultar, simplesmente que querem manter os seus mandatos e querem manter esse status quo de uma CNE inoperante, não profissional, partidária, extremista, fundamentalista. Então, eles sabem muito bem que ao quebrar isso, eles já praticamente vão sentir que estão com as calças na mão. Os argumentos que apresenta a CNE para si são infundados? Não só são infundados, como posso dizer que chocam os princípios mais elementares do direito, né? Quer dizer, não preciso ser jurista para perceber que a fundamentação, como eu já havia dito antes, volto a repetir, a fundamentação da CNE tem a ver com elementos relativos à inscrição dos partidos. Mas a conclusão da CNE afeta a candidatura. É uma grande contradição. Só por aí, só por esse aspecto, é mesmo para, digamos assim, anular por absoluto e liminarmente essa decisão da CNE. Logo nota-se que não tem nada a ver com direito. É mais uma deliberação jurídica do que uma deliberação, queria dizer, política do que propriamente jurídica. Não tem nada de direito. A sua página do Facebook cita nomes, endereços, pessoas. Não estará desta forma a incitar a violência? Mas tenho certeza que é a minha página, não acredito. Agora tem que ter cuidado com uma coisa só, é que existem milhares de páginas que usam o rosto de Venâncio Mondlane. Então provavelmente seja isso que tenha te induzido em... Além do recurso do constitucional Venâncio Mondlane, há outro meio que vão usar para pressionar aqui? Que outro meio? Nós vamos usar os meios disponíveis. Aliás, esta é a didática que nós estamos a trazer desde o ano passado. A nossa candidatura foi a que fez história em termos de recurso às possibilidades que a própria lei nos oferece de demandar pelos nossos direitos. Só para tu teres uma ideia, nunca aconteceu em toda a história deste país uma organização política submeter 17 ofícios para demandar os seus direitos em relação aos resultados eleitorais. É a primeira vez que isso aconteceu na história e os órgãos de justiça, os órgãos eleitorais, dos 17 ofícios só responderam a 3. Até hoje temos 14 ofícios pendentes sem resposta. Então isto é único, é inédito. Então o que nós estamos a fazer é isso mesmo. Portanto, a nossa questão até muitas vezes não é propriamente ganhar, não é propriamente avançar e ter lugares e ganhar a presidência. Nós também entendemos que a nossa função é uma função didática. Estamos a trazer aqui uma nova forma, um novo paradigma de estar a fazer política. É por isso que vamos usar todas as janelas que estão abertas, todas as possibilidades legais que existem, nós vamos usá-las para exatamente provarmos que os nossos direitos fundamentais foram violados. Então nós vamos apresentar o recurso, muito rapidamente o recurso vai ser apresentado, é isso. Agora, em relação aos outros meios, não vou de forma nenhuma incentivar as pessoas a usar outros meios, os meios oficiais são estes. Agora, também há um outro elemento aqui que é preciso levantar aqui, que é importante. Eu não sou presidente da CAD, muita gente confunde. Eu sou candidato presidencial da CAD. Agora, a CAD oficialmente ainda vai se posicionar relativamente a esta questão. Agora, estou aqui a dar um posicionamento do candidato presidencial da CAD em função dos elementos que estão disponíveis. Agora, o que eu posso dizer também é que eu acho que é preciso também não brincar muito com o povo. Isto aqui, o que está a acontecer, este povo é um povo muito pacífico, muito paciente, tem demonstrado uma cultura cívica sem precedentes, apesar de todos os indicadores deste país serem de uma completa miséria em que este povo é colocado.
Só para vocês terem uma ideia, só o último relatório agora do FMI, do grupo, a missão do FMI, mostra um cenário catastrófico para os próximos 5 anos. Quer dizer, primeiro na função pública você não vai ter aumento de salários. Mesmo os juízes que agora estão a ameaçar decretar a greve, os juízes, os magistrados, os médicos, os profissionais de saúde, não existe neste momento capacidade absolutamente nenhuma do Estado, como está sendo gerido e com aquilo que é o posicionamento do FMI de melhorar os salários nos próximos tempos. Portanto, o cenário é catastrófico que vem para Moçambique. Em todos os outros elementos, neste momento, nos últimos 10 anos, o presidente que agora vai cessar a sua missão, o seu mandato, a sua magistratura, nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, a pobreza subiu de 48% para 63%. Significa que as pessoas pobres em Moçambique que vivem abaixo do limiar da pobreza, hoje são 21 milhões de habitantes. Então tu tens um cenário catastrófico, miserável. Estás a ver a população a viver uma verdadeira tragédia humana. Então não se pode brincar continuamente com um povo desses. Portanto, este tipo de abusos que está sendo feito pela CNE, quer dizer, isto é realmente tentar forçar a população, forçar o povo para resvalar para outros métodos que não sejam os métodos legais. Isto disse de outra vez. Sim, eu digo isso. A própria CNE, tendo um povo que está acreditando que a partir de um processo eleitoral, de um processo legal, é possível manifestar a sua vontade política, a própria CNE está a negar esse direito legal do povo fazer as suas escolhas. Significa que temos um órgão público que vive dos nossos impostos, que tem um mandato público do povo para salvaguardar os interesses do povo e está a agir à margem da lei, está a agir ilegalmente, está a agir como uma extensão, como um tentáculo do regime opressor desse mesmo povo. Então o que é que esperam que vai acontecer com isso? Se o povo for à rua, a CAD estará a par com o povo? Se o povo for à rua, a CAD estará com o povo? Claro que sim. A minha inscrição aí atrás já diz tudo. O que nós vamos fazer é exatamente o que está escrito aí atrás. É o que eu tenho feito sempre. Não estou muito preocupado com a minha própria pessoa, mas eu estou muito preocupado com o interesse público. É isso que eu sempre vou defender. Mas vou dizer uma coisa importante aqui, que volto a repetir, já disse antes. É importante que as pessoas percebam uma coisa muito simples. Quando se diz que a vontade do povo é a vontade de Deus, significa que o desafio ao povo é desafiar a Deus. E vou-vos dizer uma coisa, não é uma questão meramente religiosa, mas estou a dizer que é uma questão lógica. Não vai tardar que esta CNE, que se acha um grande gigante todo-poderoso, mesmo o maior barco do mundo, que era o Titanic, era tão grande, mas também afundou. Muito obrigado. Este país é nosso. Salve Moçambique, salve Moçambique, salve Moçambique.